Bom, está terminando hoje aqui no canal do Boi a semana Rig Basa VT Milk, que trouxe muito conteúdo técnico-científico ao longo de toda essa semana aqui para você que está sempre ligado na programação. E durante toda essa semana você pode conhecer também um pouco mais desse projeto da parceria das Fazendas do Basa, um dos mais conceituados criatórios de giro leiteiro do Brasil, com a vitrine tecnológica criada em Araçatuba pelo pesquisador José Fernando Garcia. Essa semana trouxe, entre outros assuntos, a redução do intervalo de gerações do giro leiteiro. E amanhã esse evento se encerra com um belo de um leilão que vai trazer aí muita oportunidade de você adquirir bezerras da mais alta qualidade em giro leiteiro, selecionadíssimo aí pelo Basa. E nós vamos agora até Araçatuba, de onde esse trabalho está sendo apresentado pelo Daniel de Paula durante toda essa semana, para que a gente possa aí trazer para você mais um dia de muita orientação, de muito conhecimento, fechando esta semana, e também o Daniel já vai trazer todos os detalhes para você participar do leilão amanhã. Não é isso mesmo, Dani? Um ótimo dia para você. Bom dia também a você, Adriano, e aos que acompanham esta edição do Bom Dia Produtor. A sexta-feira chegou, nossa conclusão de curso aqui, vamos falar, né? Amanhã é o leilão, amanhã é defesa de tese, hoje é a pós-graduação. Hoje é o nosso fechamento aqui com a prova final que vai aprovar, eu tenho certeza, que todos os que participaram, os alunos, né, entre aspas, que estão espalhados pelo Brasil e participaram dessa semana especial, que recebe agora para estrear em grande estilo, tenho certeza, porque trata-se de uma autoridade em termos de reprodução e melhoramento genético. Estamos aqui recebendo o professor doutor Pietro Baruzelli, que vem aqui representando a Universidade de São Paulo, um cara que é referência, um cara que está aí capitaneando tantos e tantos projetos, entre eles este que nos trouxe aqui, que virou a manchete dessa semana especial, promovida por esta mente brilhante que está ao seu lado e por ninguém menos que Evandro Guimarães, um dos caras que é referência em seleção agropecuária, mas dentro do giro leiteiro, não só um cara que fomenta, mas um cara que promove a execução do que esse trabalho todo de vocês na cátedra se transforma e se materializa em animais como os que a gente já viu aqui essa semana, Pietro. Então, junto com o Reuel, que está aqui também, e o doutor Simeão Feres, que nos acompanha mais uma vez e empresta um pouquinho desse tempo precioso para trazer essas informações para a gente, eu lhe dou as boas-vindas a esse espaço, que nada mais é do que uma vitrine do que tem que acontecer em todos os lugares do mundo, não só aqui do nosso Brasil. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a você, a todos os seus ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com esses amigos, né? Amigos de tantos e tantos anos de batalha aí na reprodução. E um prazer enorme estar aqui participando desse evento organizado pelo Evandro, né? Da Fazenda do Basa, onde nós tivemos oportunidade de realizar uma parceria com a Universidade de São Paulo e contamos com um apoio excepcional, certo? E conseguimos, né, resultados bastante interessantes no nascimento e no estudo da eficiência da multiplicação de animais extremamente jovens, né, que foi discutido seguramente durante a semana toda aqui nesse evento, a importância que isso tem no acelerar o ganho genético, diminuindo o intervalo de gerações. Então isso é muito positivo, né? Deixar aqui também um testemunho, né, da importância dessa colaboração do setor produtivo com a universidade. Isso é muito importante. Eu acredito que isso está sendo hoje e vai continuar sendo como uma possibilidade extremamente frutífera de resultados, né? Então, a colaboração dos proprietários, e aqui o Evandro está sendo representado, né, como um proprietário que procurou a informação, que apoiou o estudo, que apoiou a ciência, a tecnologia e conseguiu desenvolver um modelo, né, em parceria com a universidade. Então isso é tudo muito positivo. Parabenizar o Fernando aqui pela iniciativa, né, uma iniciativa realmente que é digna de destaque, né, aproximar o setor da universidade, do conhecimento, procurando parcerias, isso é tudo muito positivo. Então, prazer, Daniel, estar aqui com vocês e vamos estar aí, qualquer necessidade, qualquer dúvida, estamos aí para tentar discutir, contribuir com alguma coisa. Obrigado. Nossa, contribuição é o que não falta, né? Viu o que é prestígio? Depois você fica com essa humildade toda aí, será que vai dar certo? Será que vai dar... Claro que é igual o camisa 10 da seleção, que já jogou 5, 6 Copa do Mundo, quando ele vai entrar em campo, vai dar o friozinho na barriga. Mas nós já estamos chegando nos finalmente, e quantos não passaram por aqui
né? Para deixar todo mundo com um sorriso igual esse do Simeão, que é contagiante, porque tem aquela sensação de, puxa vida, como isso é possível, como isso está fácil de fazer, né? Basta a gente unir forças e aproveitar todo esse desenvolvimento que vocês põem no esforço, né, mental, intelectual, para transformar esse estudo todo, Fernando, em soluções. E aí o prestígio está nisso. Isso eu posso falar, você não precisa, eu falo para você que esse prestígio de ter trazido tanta gente, começa pelo Evandro Guimarães, que não é fácil você deslocar, né, para trazer para um lugar desse, longe, o professor, enfim, tantos que já passaram por aqui. Cara, que semana é essa? Uma universidade, né, Fernando? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Daniel, colegas e telespectadores. Na verdade, a gente muitas vezes faz a inovação vem às vezes pelo próprio nome, né, de algo novo que não sabe como vai ser. Então o friozinho na barriga acontece. Não é a primeira vez que a gente faz alguma coisa diferente, mas eu acho que aqui a ideia foi criar uma memória. Foi uma semana de união de esforços em que a gente falou muito de, acho que sanidade dos rebanhos foi um assunto até paralelo, mas suma importância, né? Não tem nada mais decepcionante do que um aborto aos 7 meses e você sem saber o que era. E aí você fala, leptospira, babésia, EBVD, ninguém sabe. Então, assim, prevenir melhor do que remediar. Então, nós falamos de saúde, foi muito bom. Depois nós fomos para esses 3 pilares de tecnologia, que são os 3 pilares que permitem fazer a RIG, né? A redução do intervalo de gerações. Para que reduzir o intervalo de gerações? Para ir mais rápido. Para que ir mais rápido? Para produzir mais. Para que... Então, assim, é uma cadeia, né? Então, nós discutimos os 3 pilares, que foram seleção genômica, que foram aspiração de fêmeas pré-púberes ou perto da puberdade, e a biópsia do embrião para fazer um teste genômico ainda numa fase de 7, 8 dias de vida desse novo ser. Essas 3 coisas tiveram nos últimos 2 a 3 anos apoio estratégico, financeiro e logístico das fazendas do BASA. Então, eu acho que assim, para o senhor Evandro, a quem eu também transmito aqui meu abraço, foi assim uma união nessa semana, usando canais televisivos, né, usando esses meios de comunicação, e agora fica uma memória. Então a gente quer daqui para frente criar uma rotina, quem sabe isso pode ser repetido em outras ocasiões, para a gente mostrar, né? Então é muito bom ter aqui hoje, amanhã culmina nesse leilão com animais nascidos aqui, frutos da minha atividade pecuária, que é uma coisa nova também. Viu, professor? Virei produtor, então todo mundo fala, você vai ver agora. Mediador, ele já está nos 3 pontos. Você vai ver agora como é difícil, mas é difícil, mas não é também, é bom também. A gente tem que fazer direito. Então foi uma aula para mim também. E acho que assim, essa é a nossa tônica. Amanhã teremos então essas bezerras daqui e tem os embriões RIG, isso que é interessante. Tem embriões de fêmeas muito jovens que foram aspiradas e tal. Então essa é um fechamento comercial, mas com toda essa base técnica. Então, muito obrigado, Pietro, por ter feito essa gentileza de vir à sua terra máter, que é a terra natal, e espero que a gente possa desfrutar de um bom tempo com você aqui. Bacana. E aos colegas. Mas com o nome desse Pietro Baruzelli, deve ser de Livorno, vamos dizer assim, que é mais ou menos o que a gente tem aqui de clima agora. Bom dia, professor, bom dia, Reuel, doutor Reuel. Ele fala assim nessa tranquilidade toda, agora me tornei criador, agora você vai ver como é que funciona, como é que é bom, mas ele já sabe, porque ele já ensinou tanta gente, né? Tanta gente já absorveu. Você, por exemplo, já viu muito do que ele tinha para contribuir, ele e outros tantos caras comprometidos com a coisa certa, com a sustentabilidade, com a viabilidade econômica, né, Simeão? Então, assim, essa sinergia que o professor detectou aqui, com essa junção do que eles pensam, do que vocês podem fazer e absorver, por exemplo, abrir o rebanho para esse projeto e vice-versa, né? Eles conseguirem trazer o seu rebanho para a pesquisa e fazer com que isso tudo hoje se materialize é uma coisa muito legal. Isso que dá força para esse setor, ainda mais no leite, que é tão necessário e é 28 horas por dia, né, Simeão? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Daniel. Um prazer enorme estar aqui, recheado de pessoas de alta capacidade aqui. Para mim é um prazer enorme. Apesar de estar ficando velho na profissão, eu cada dia me motivo mais, né? Principalmente, professor, o senhor é um cara que a gente tenta seguir as suas recomendações, e eu te conheço de longa data, e tivemos o privilégio de fazer alguns trabalhos junto com a sua equipe lá, e mais uma vez nos colocamos à disposição, porque a gente sabe que a raça tem poucos trabalhos ainda desenvolvidos, né? Muitos
no Girolando, mas no GIR a gente sabia que existia uma lacuna muito grande, então, mais uma vez, as fazendas estão de portas abertas, viu? Para nós é um prazer enorme. E como profissional eu só tenho a ganhar, porque essa proximidade da sua equipe, sua, a gente absorve muita coisa boa. Aqui no projeto que o professor idealizou aqui, professor Fernando Garcia, aqui é um exemplo que em casa de ferreiro o espeto nem sempre é de pau, né? E aqui nós estamos vendo belíssimos exemplares. Todos os animais que estão aqui apresentados hoje foram produzidos por ele aqui, né? E realmente eu fiquei impressionado, viu, professor? Ontem eu te falei isso e volto a te parabenizar, enfatizar e realmente estou muito feliz do que eu estou vendo aqui. Hoje nós vamos dar mais uma rodada, nós chegamos mais tarde e realmente eu acho que é um projeto que vem para ficar, né? E vai ser, com certeza, um instrumento de multiplicação em massa, né, dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. O Dr. Reuel, bom dia. O que ele está falando aqui agora é uma verdade, né? Vai ficar. Aliás, vai ficar e vai ficando cada vez melhor, podemos dizer assim. Afinal de contas, traz na bagagem a segurança que vocês, por exemplo, da indústria, ajudam a colocar, né, a embutir nesse trabalho, nesse processo, com a questão que o Fernando citou, da sanidade, mas da tecnologia e da promoção desse ganho genético que um projeto como esse precisa e pode ter com o que a indústria traz de soluções, né, para permitir que isso seja viável. E mais, você daqui leva uma semana, você está aqui desde quando? Terça-feira, né? Para nossa alegria, conseguiu permanecer aqui, foi delegando de longe e conseguiu permanecer. E leva daqui, eu sei, para toda a sua equipe, lá para dentro da Biogênesis Bagó, muito do que ainda pode ser insumo para novos projetos, eu imagino isso. Bom dia, ó. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro, Fernando. Esse evento aqui veio para mostrar como os elos da pecuária trabalham junto, né? Todos que estão aqui são colegas, são amigos, né? A gente já vem de anos trabalhando, né? Professor Pietro, mais de 20 anos que a gente tem parceria com a Universidade de São Paulo, com os orientados. Todo projeto que a gente faz, a iniciativa privada busca o meio acadêmico para chancelar, para executar, porque lá estão as mentes pensantes. A gente desenvolve um produto, mas antes de colocar esse produto para o pecuarista, a gente quer ter certeza que esse produto funciona e vai trazer retorno. E esse projeto aqui do BASA, a gente já conhecia o Simeão também de longa data, é parceiro nosso também, né, Simeão? Mais de 20 anos lá na Zona da Mata. A gente sabe a seriedade do trabalho do seu Evandro, né? A gente já teve a oportunidade de estar lá, né? São parceiros nossos. E aí quando o Fernando nos convidou, eu falei, não, conte comigo. Conversei com o meu counter manager lá, né, o Marcelo Buma. A Biogênesis nos últimos 4 anos deu uma virada de página, né? Nós investimos em equipe, nós dobramos nossa equipe de campo. Hoje é a indústria que faz a extensão, enquanto os órgãos públicos diminuíram a extensão, quem está assumindo essa posição de destaque é a indústria. Então a gente investiu em equipe, a gente está buscando os produtos. Essa semana mesmo aqui, toda essa troca de ideias, já temos com o Rodolfo, projeto já organizado. O pessoal da Embrapa também a gente já conversou, vai sair um projetinho lá com essa parte de aspiração de embrião, né? Porque a gente está trabalhando hoje com superovulação, nós temos um produto à base de FSH e LH. Então, a gente tem que unir os elos, e os elos vão trazer benefício para o produtor. Se a iniciativa privada não buscar isso, só pensar na venda e não na colocação da solução, aí o produtor vai ficar desassistido. Então é isso que a gente busca, Daniel. Esse cuidado todos vocês aqui têm, as mesmas instituições, inclusive as públicas, mostraram e realmente detectamos esse problema. O senhor Evandro levantou essa bola aqui, mas o poder público ele também às vezes está de mãos atadas, e instituições que ele determina para poder fazer essa solução acabam se beneficiando desse approach de criadores como o Evandro Guimarães, para citar o caso da nossa semana BASA VT-Milk, e de indústrias como a Biogênesis, né, professor? E aí entra um aspecto que é interessante, porque não só tem um Pietro, só tem um Fernando, só tem um Marcos Vinícius Barbosa, mas tem muita gente interessada e muito acadêmico que se torna rapidamente autoridade também, porque vocês conseguem montar um time. Por exemplo, a Flávia esteve aqui no primeiro dia contando do início desse projeto. E isso é legal, porque a formação de pessoas capacitadas para poder difundir esse trabalho é muito importante, né? Sem dúvidas. Inclusive é um ganha-ganha, né? Eu acho que ganha todo mundo
ganha o setor produtivo, ganha a universidade. Como você mesmo disse, a universidade não tem as melhores condições para o desenvolvimento de muitas pesquisas. E esse apoio, né, esse trabalho em colaboração viabiliza muita coisa positiva, né? E você acaba desenvolvendo pesquisas aplicadas, né, com análise crítica do setor produtivo, que são aplicadas diretamente no dia a dia da fazenda. Então isso é muito, muito positivo. A universidade brasileira como um todo, ela não tem muito essa cultura da aproximação com o setor produtivo, mas isso está mudando. Vem mudando nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos, essa aproximação hoje da universidade com o setor produtivo, que eu acredito que seja o futuro da pesquisa brasileira, ela está cada vez mais amadurecendo, né? E a gente já vê inúmeros exemplos positivos, né, que surgiram dessa parceria universidade-empresa. Então eu acredito muito nisso, né? Foi o exemplo, né, que você deu aqui, é um dos exemplos, né? Mas existem vários, não só com a parceria com o produtor, mas com as empresas também, né, Raul? Quantos projetos nós não fizemos juntos com vocês aí nos últimos 20 anos, não só projetos, né, Raul? Nós, inclusive, produzimos material didático para a formação de pessoas. Lembrando aqui que nós construímos um manual, né, juntos com o Reuel e a Biogênese, há quase 20 anos, né, um manual de como fazer IATF, né? Então, você vê que a empresa, junto com a universidade, criando material didático para capacitação de pessoas, né, formação de pessoas, isso é tudo muito positivo. Eu queria... Ele estava falando, eu acho que é importante dizer, para quem não sabe, né, o Pietro, o Reuel e alguns outros, Zequinha, Ciro, não quero esquecer ninguém, o Ed, tem um grupo de brasileiros que, eu vi isso, criaram ou tomaram as teorias e puseram na prática e fizeram um negócio chamado IATF acontecer. Hoje, produtor jovem, chego aqui, vou transferir embriões, nossa, sincroniza as fêmeas que estão sanitária e nutricionalmente muito boas. O processo de sincronização é muito fácil, ele é um protocolo e funciona, dá 30% do embrião congelado, dá 50% do embrião fresco, FIV. Então, assim, na FIV também teve outros nomes, Ieda, Joaquim, Juca, Vizintim. Tá aí a FIV, Enoque, nós não quero esquecer ninguém, todos sabem que eu... Então, nós temos FIV e ATF, foi feito no Brasil, cara, isso aí que fez a coisa funcionar. Então, assim, isso aí é meu amigo, orgulho total de ter sido um dos pioneiros nisso. Mas eu queria, Pietro, falar um pouco do tema RIG, né? Que foi eu mandei umas semanas para o seu Evandro um trabalho sobre velogenética. Velogenética é pôr velocidade na genética. Então, se você sabe qual é a genética que você quer, manda brasa, né? Faz mais rápido. Então, vai sempre mais para frente. E ele captou isso e fez esse tema, nome RIG, né? Redução do intervalo de gerações. Fala um pouco mais do trabalho, a Flávia esteve aqui e falou para nós, mas conta um pouco agora com a senioridade acadêmica, né? O que motivou, o que você viu, fala um pouco também do holandês, porque eu acho que vocês compararam, ela não falou muito. Como você lembra aí das coisas? Dá um panorama do que foi esse trabalho e como você vê isso daqui para frente, né? Excelente pergunta, Fernando. A velogenética, né, é um tema, inclusive, que nós vamos apresentar exatamente a velogenética agora no Congresso Mundial de Transferência de Embrião em janeiro nos Estados Unidos, na Geórgia. O pessoal convidou para que a gente representasse o Brasil apresentando tecnologia. E a gente tem desenvolvido a velogenética em vários grupos genéticos. Então, por exemplo, com o GIR, né, em parceria da Fazenda do Baza, mas nós fizemos também em holandês em parceria com vários produtores, fizemos também em Nelore, né, então estudamos em parceria com o seu Carlos Giacaba, hoje nós estamos trabalhando com a Sino Agropecuária, com o Sininho, ele esteve inclusive aqui, né? Então veja que a velogenética é uma associação da identificação genômica, certo? Da característica de transmissão,
Agora nós estamos trabalhando com a associação metabolômica, nós estamos também criando fenótipos metabolômicos para aumentar a acurácia da genômica, é uma coisa bastante interessante também. Aliás, um break, o Ricardo falou disso e eu achei bacana, né? O produtor falando de metabolômica, mas aí nós falamos que ia deixar para você mesmo falar isso. Exato, é uma parceria que nós temos com eles, né? Onde a gente tenta, junto com o professor Edson, a gente tenta, lá da Faculdade Paulista de Medicina, tenta associar, né, o fenótipo químico, né, através da metabolômica. Então, porque você sabe melhor que qualquer um que alguns genes eles não expressam, né, a característica fenotípica. Então, a metabolômica não, já é o final da cadeia de produção. Então, a gente está tentando melhorar a acurácia do diagnóstico. E aí, o que nós pensamos quando nós começamos a estudar? Nós começamos a estudar bezerra, nós produzimos embrião e nasceram no Brasil, os primeiros nascimentos foram de bezerras de 2 meses de idade, que a gente colhia o ócito por laparoscopia. Então nós pegávamos a bezerra, colocávamos uma maca de inseminação de ovelha, ela fica para dar um conforto, né? Para dar um conforto, fazíamos por laparoscopia, superovulávamos a bezerra, aspirávamos, produzíamos in vitro e transferíamos numa receptora. E tivemos inúmeros bezerros nascidos junto com o Júlio em Pirassununga. Nós fizemos lá na fazenda da USP, depois fizemos seu Carlos Viacaba, fizemos algumas fazendas. Então aí era 2 meses, e quando a bezerra tinha 1 ano, ela já era mãe. Aí nós aspiramos a filha dela que nasceu. Quando ela teve 2 anos, ela já era avó. E assim sucessivamente. 3 anos, ela já era bisavó numa sequência como essa. Então o intervalo de gerações caía para 1 ano. Só que a laparoscopia, ela é um pouco mais complexa. Não é viável, mas um pouco mais complexa quando a gente relaciona com a aspiração. Aí junto com o Oslir, na WTA, nós desenvolvemos uma guia que foi usada, inclusive, lá com vocês para aspiração, uma guia pequena que introduz na vagina da bezerra, e quando ela tem mais ou menos 150 quilos, a gente consegue introduzir a mão no reto, a probe na vagina e aspira ela de uma forma menos invasiva, que é hoje a tecnologia que está mais usando. A gente, quanto à velogenética, a gente perde 2 meses, em vez de 2 meses, 4 meses. Mas mesmo assim, ela é mãe com 4 meses de idade, né? Então isso aí que motivou a gente, mas nada disso tem viabilidade se a gente não tiver associação com a identificação genética. Então é por isso que é importante o trabalho em parceria com a identificação genômica dos animais, com a qualificação. Isso pode vir desde o embrião até o recém-nascido, você já pode identificar, e agora nós estamos tentando melhorar essa acurácia através da metabolômica. Que interessante, né? Não adianta acelerar se você não sabe para onde você vai, né? Senão você é o James Dean, né? Você acelera para o precipício. Então, a guia, a gente falou muito essa semana aqui, a guia são os dados zootécnicos, né? Seja ele desde a genômica, obviamente, até produção das mães, qualidades e outras A2A2 e várias características que a gente queira promover. Simeão, e como é que foi quando chegou a equipe lá com aquele fardamento, com aquele equipamento todo, tudo especial, como ele disse? A Flávia contou aqui, deu até a dimensão dos equipamentos que foram usados, mas você que fez, e junto com a equipe toda das fazendas do Basa, e construíram esse patrimônio genético que está sendo agora multiplicado desde muito cedo, como é que foi? Meu Deus, minhas bezerras, não vai matar minhas bezerrinhas, tadinha das meninas. Como é que foi isso, Simeão? Foi um desafio, né? Claro. Na verdade, eu estou rindo porque o nosso início, na verdade, professor, foi assim, sabe? Porque eu tinha receptora, mas não tinha doadora. Isso nos idos de 2007. E aí tinha na mão um puta potencial, porque o Evandro, em 2007, 2008 e 2009, foi o grande investidor na raça, comprando as grandes famílias, e aí aumentava a nossa responsabilidade. Como é que eu vou fazer? Estou com um abacaxi na mão, né? Se essa filha não for melhor do que a mãe, né? O meu que está na reta, né? E aí começamos a aspirar essas novilhotas. E hoje sem embasamento que hoje tem, né? Um genoma, né? Com todo esse histórico familiar. Então, quando o professor lançou o projeto nós tivemos 3 grupos testemunha, de 5 a 10 meses, né, professor? De 16 a 20 e vacas. 3 a 10. De 3 a 10, isso. E aí, para mim foi uma surpresa, né? Porque eu falei, caramba, como é que nós vamos aspirar
essas meninas tão jovens, né? E o Evandro falava, isso vai ser um estrupo, rapaz. Eu falei, não, nós temos que acreditar. Ué. E realmente eu vejo assim, o lado muito positivo que o professor falou, que eu acho que é um ganha-ganha no processo. E é difícil, é igual casamento, né? Quem gosta mais, o marido ou a mulher? Na verdade, é um casamento para ficar perfeito, né? E eu acho assim, no meu lado lá, eu acho que eu ganho muito mais nesse processo, porque o aprendizado tem sido muito grande, viu? E eu me sinto um privilegiado de fazer parte disso e tentando botar isso para rodar, né? A gente está vendo. E os resultados na prática a gente está vendo que são infinitamente superiores. Você multiplicar os animais, os indivíduos superiores, você tem um ganho na escada muito acentuado, né? Simeão, eu queria aproveitar, assim, pegando a tua vivência longa já, né? E vendo agora essa velogenéticas na prática, quer dizer, não é nada impossível ter filhas e mães e avós nesse roteiro de 4 meses, né? Onde a gente vai chegar? Agora eu estou falando um pouco do gir leiteiro, né? Que é a sua especialidade, né? Quem vai ser esse gir leiteiro daqui a alguns anos por conta dessa velogenética aí? Ela vai ser uma vaca que produza gir pura 40 litros por dia? Ou vai ser um animal mais equilibrado? Como que a genética, para que lado genético a gente vai usando essa ferramenta? Mais produção de leite sempre? Eu vejo assim, cada dia, o senhor especialista pode me falar, cada dia vai incorporar mais identificações de consolidação disso, né? Hoje, teoricamente, são 3 variáveis, mas cada dia vão incorporar mais, talvez pelagem. O que o mercado quer hoje é confiança. Então, eu, como vendedor da genética, eu quero transmitir confiança para quem investe nos meus produtos. E quem está comprando quer essa confiança. Então, hoje, o mercado trabalha nisso. Porque nós, no passado, nós vendíamos, né, aquilo que a gente apostava, muitas vezes no feeling, né? Você identificava, expectativa, esse animal. E quantas vezes a gente errava, né? Tem reconhecer com humildade, né? Nesse processo de acertos e erros, nós também erramos muito. Mas isso que é o exercício da humildade para tentar corrigir aquilo que vinha errando. Eu acho que com esse processo, você multiplicar os indivíduos superiores, com essa chancela do genoma, com esse histórico, né, familiar, hoje nós estamos vendendo aí animais com 3 gerações de lactações e de genoma muito alto. Então a confiança que você vende ela é muito alta. Sim. E aí eu me emendo parecido com essa pergunta, esse desafio desse projeto, que foi muito bem estudado, você citou algumas marcas importantíssimas, dentro do Nelore, por exemplo, mas para o gir leiteiro, teve não é um sabor especial, mas teve um plus de desafio, professor? Com certeza, né? Essa parceria que nós fizemos com a Fazenda do Basa, ela foi muito importante porque existem diferenças fisiológicas, né, entre, logicamente, mesmo que seja zebuíno, entre um zebuíno de corte, um zebuíno de leite, ou entre um Nelore e um gir. Então a gente precisava compreender, né, quais eram os fenômenos que interferiam na eficiência do processo. Então, aí, a partir desses estudos, nós começamos a estabelecer processos e identificar gargalos para poder corrigir a eficiência, né, da produção de embrião de animais jovens. Então, com certeza, para o gir, né, que tinham poucas informações, né, de animais extremamente jovens sendo produzindo embrião, eu acredito que nós evoluímos, demos um passo à frente. Lógico, isso aí é um processo contínuo de estudo, de aprendizado para melhorar a eficiência, mas uma coisa que chamou a atenção no projeto que nós fizemos lá com vocês é a concepção do embrião da fêmea extremamente jovem, que foi muito boa, porque tem, logicamente, quando a gente aspira o ósseo de um animal jovem, 2 meses, 3 meses, 4 meses, logicamente a maturidade daquele ósseo não é a mesma coisa do que um animal que já atingiu a puberdade, que já está ciclando, que já está com todo o equilíbrio endócrino. Então nós temos que melhorar os meios, né, de cultivo desses animais, temos que tomar atenções quanto a vários processos, mas a concepção foi muito positiva, certo? Logicamente, a concepção, se nós pegarmos o trabalho que foi feito lá com a Flávia, junto com vocês em parceria,
nós tivemos próximo aí de quase 40% de concepção de um embrião de um animal extremamente jovem. A fêmea adulta, a vaca, deu em torno de 50%, mas 40% de um animal onde você acelera é muito positivo. E nós, só para reforçar, nós vimos a perda gestacional também, e a perda gestacional foi igual. Então a concepção foi pouquinho abaixo, sem aumentar a perda gestacional. Isso é muito importante, que mostra que é possível, é viável e tem condições de dar sequência nesse caminho aí. E pegando como base toda a história de evolução de processos como a ETF, FIV, TE, que já se popularizou, hoje é muito simples a pessoa lançar mão disso dentro da propriedade, no seu sistema de produção, o próprio Fernando lembrou disso. Pietro, é a tendência o rig se tornar uma prática comum também, claro, avolumando processos como o que a indústria pode viabilizar para que mais gente tenha acesso a isso e essa genética que todo mundo precisa usar seja mais confiável ainda? Com certeza. Aqui que nós estamos fazendo no Brasil hoje como um todo. Vamos começar pela inseminação artificial. Há 20 anos nós inseminávamos 5% das matrizes em idade reprodutiva. Nós estamos chegando agora em 2021, nós vamos passar de 20%. Nós estamos atingindo agora a média mundial, que é 22%. Inseminamos mais corte, menos leite, mas vamos pensar no rebanho como um todo. Então o Brasil aumentou em 20 anos 4 vezes a quantidade de matrizes inseminadas. O que significa inseminação? Significa melhoramento genético, porque nós estamos introduzindo os genes de melhor qualidade via inseminação. A transferência de embriões também passou de, há 20 anos, nós produzimos 50 mil embriões. Hoje nós estamos chegando, tem o oficial e o não oficial, mas segundo o João Henrique Viana, nós estamos chegando mais ou menos a 700 mil. Então partimos de 50 mil e estamos em 700 mil embriões transferidos por ano. Isso mostra todo um ganho, né, da cadeia como um todo, porque transferir embrião também é um salto maior. Embrião significa mais melhoramento genético, porque nós não estamos só usando a linhagem paterna, nós estamos usando também a linhagem materna. Então vocês têm as melhores doadoras com os melhores reprodutores, então você dobra o ganho genético, você incorpora o ganho da fêmea também no processo de melhoramento genético. Então a transferência de embrião dobra. E agora a produção de animais jovens, além de tudo isso, diminui o intervalo de gerações. Então é mais um ganho. Então nós temos o ganho da transferência, otimizando, dobrando o melhoramento genético, e as bezerras jovens diminuindo o intervalo de gerações, então fazendo com que você acelere o ganho genético. Então não só você aumenta, como você acelera. Tudo isso é muito positivo. E respondendo a sua pergunta, hoje isso aí já está disponível ao produtor, isso aí já está disponível, lógico, nós temos que sempre estar melhorando, evoluindo, mas isso aí hoje já é uma realidade. Não, colocar dois aspectos, né? Um deles é que também você pode acelerar no macho, né? Isso também é possível. Ontem nós vimos aí o Rafael da Sexing Technologies falando de que os machinhos jovens ainda em idade bem precoce já entra na reprodução. Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem visto e que além de estar disponível é que quando o setor se interessa por comprar genética, multiplicar essa genética, é importante saber que no Brasil os centros de genética estão fazendo isso. Então, quem usa isso no final já compra, isso tudo está diluído nesse pacote. Um Girolando Plus F1 que chega na fazenda, ele vem com tudo isso feito por outras entidades, empresas, e ele chega pronto, né? Aquela velha discussão. Mas como que isso muito para mim é uma coisa muito fora da estratosférica? Não, isso está pronto, né? Tem que desenvolver. Isso é legal da gente falar nesse finalzinho do programa Bom Dia Produtor. Nós temos que aproveitar, hein? São 3 horas só que nós vamos desfrutar aqui da presença, porque passamos 2 anos aí só pelo computador não dá, né, professor? A gente vai ficar 3 horas no ar, mas aqui fora do ar nós vamos absorver tudo que a gente puder, né, Simeão? Da presença do professor Pietro aqui, nós ainda temos muita coisa para falar. Eu quero já adiantar a pauta para nossa participação da 1h, que nós vamos falar de biópsia de embrião, vamos falar de edição gênica. Nós podemos escolher se meu filho vai ser canhoto, se vai ser destro daqui a pouco, se vai fazer gol de cabeças, né? Se vai defender pênalti do lado esquerdo. Enfim, a gente tem bastante coisa para abordar ainda, mas uma coisa para a gente falar nesse gancho que o Fernando deixou é o objetivo final, que é produzir leite. Quem produz leite? Quem compra uma genética produtora de leite.
um leite de qualidade, um leite que vai alimentar o mundo. E aí a gente voltando um pouquinho na história, vem esse projeto Basa VT Milk, que o senhor Evandro colocou aqui como uma manchete muito grande da vida dele, uma filosofia de vida e de trabalho dele, que é transformar o gileiteiro, ou identificar, ou definir o gileiteiro como um produto cívico. Quer dizer, olha a preocupação muito mais macro que traz toda essa ciência embutida, né, professor? É uma coisa bonita disso, porque o mundo precisa disso, né? Sem sombra de dúvidas. Excelente o projeto do Evandro, né? E nós tive já a oportunidade de ouvir o projeto, né? Eu acredito muito na ideia dele, certo? De tentar oferecer, certo, genética de qualidade para a gente aumentar a produção. Como nós todos sabemos aqui, a questão da sustentabilidade da cadeia de produção vai ser um tema cada vez mais importante, né? Então nós não temos como manter no nosso sistema de produção animais que não produzem nada, animais que comem sem produzir ou produz muito pouco. Isso aí acaba tendo um impacto muito maior do que os benefícios trazidos por esse animal. Então nós temos que tentar trabalhar, lógico, com todo um projeto de identificação de qual é o animal mais produtivo para aquela determinada região, para aquele sistema, mas nós temos que pensar em otimizar os processos, né, de produção de leite, aqui, que é o caso, né, porque realmente, infelizmente, né, a nossa cadeia de leite ainda é deficitária, né? Nós ainda importamos leite, né? Que isso aí tudo está dentro de um sistema de produção. A gente produz aí em torno de 33, 34 bilhões de litros de leite, importamos, dependendo do ano, 1 a 2 bilhões de litros, que dá um déficit de $500 bilhão, né? Então o Brasil, o maior rebanho bovino do mundo, importa leite. Então nós teríamos que, sem sombra de dúvidas, ter projetos onde a gente otimiza o nosso sistema de produção, né? Eu acredito muito nessa ideia de criar um animal adaptado aos trópicos, né? Onde, sem sombra de dúvidas, o gir entraria, né? Com gir de alta qualidade genética, associado a taurinos, né? De alta qualidade genética, e produzir animais que rapidamente muda todo esse cenário que nós estamos comentando, né? E hoje, com as biotecnologias da reprodução, a gente multiplica isso com uma facilidade enorme. Então, ao invés de inseminar hoje uma fêmea em propriedades relativamente pequenas, você pode transferir um embrião em tempo fixo como se fosse uma inseminação. Isso viabiliza todo o processo, o acesso à genética, inclusive, do pequeno produtor. Tudo isso é possível de ser feito hoje com o que já existe, né? E isso vai cada vez melhorar mais, né? Com o conhecimento, esses ajustes finos vão otimizando os processos. Você tocou num ponto, acho que o Real quer falar também. Eu já vou te passar, mas só um break. Ontem nós estivemos aqui com o pessoal da Cooperativa de Laticínios aqui do Baixo Tietê, Cooperativa de Produtores de Leite, e assim, nessa conversa parece que a gente está falando chinês ou americano, porque um não sabe que tem a tecnologia e o outro que tem a tecnologia não sabe que tem o usuário pronto para receber. Você pode ir ao banco, tem financiamentos para comprar essa genética. Você pode falar, tinha uma pessoa que tinha 60 vacas e produzia média 8 litros por vaca. Ele pode usar essas vacas como receptoras, assim, eu fiz isso aqui, um produtor super inovato como eu, não sabia se ia dar certo, tinha um medo, nunca achei que ia ter vaca aqui, porque eu achei que vaca era muito problema, e não é. Você faz isso, você tem os embriões, estão aí nascidos, aqui são GIR, mas poderiam ser F1 de qualidade, só que você tem que estar pronto para essas vacas derrubarem leite aí adoidado. Aí vem a mastite, vem a nutrição, a sanidade. Mas isso, gente, não é nada fora do normal. Está pronto. Mais da metade então, do acho que caminho assim, andado. aproximar as pontas da cadeia está faltando. Eu acho que isso o Roel faz isso todo dia, a equipe deles lá. É exatamente, né, Fernando? Porque a vaca ruim come o mesmo que a vaca boa. Ela ocupa o mesmo espaço da sala de ordenha da vaca boa. E esse produtor tem a vaca, ele tem 60 vacas, 40 vacas, 50 vacas, produzindo 8 quilos, e ele pode usar ela como uma caixa para colocar ali o embrião F1, né, que é o girolando, vindo de uma vaca com genética, uma vaca gir com genética. Ele sai de um produto que ele tirava 6, 8 quilos e vai tirar 25 quilos de leite. Olha o ganho genético com um embrião. Se ele fosse fazer isso com inseminação, né, Pietro? A gente sempre fazia essa continha, né? Eram 8 gerações, 10 com inseminação,
E hoje você dá esse salto das 8, 10 geração em uma geração. Antigamente nós tínhamos as empresas produzindo os embriões, né? E hoje nós temos centrais que vendem sêmen também vendendo embrião. Então, essa ferramenta está à disposição e a empresa está junto. Nós estamos levando essa informação, como eu disse, hoje a indústria é o órgão de fomento junto ao produtor. Nós estamos ali dentro da fazenda, nós estamos abrindo porteira, né? E nós temos que chegar lá e mostrar isso. E a sanidade, e isso anda tudo junto. Sim. Eu queria que você falasse, assim, acho que também fica claro, né? O Reuel está aqui representando a indústria e não está falando dos produtos deles, porque tem outras indústrias que fazem coisas muito similares. Mas fala um pouco para nós qual o grau de dificuldade que um produtor de 8 litros por vaca, 50 vacas, teria para transformar essas vacas em receptoras desses embriões e dali a 9 meses ter esses bezerrinhos nascidos. Bezerrinhas, porque vem de sêmen sexado, você vai ter 90% de fêmeas, né? Conta essa história. Sim, ontem nós estávamos conversando com o pessoal aqui da cooperativa do Baixo Tietê, né? Você vê que são mais de 200 cooperados, né, em toda a região aqui. E a dificuldade é você implementar um plano sanitário, principalmente, porque nós vamos colocar uma genética, nós vamos ter um investimento, né? Também não adianta a gente investir e não fazer a lição de casa. Eles têm uma assistência e a empresa tem condição de dar uma cooperação na parte de capacitação dos cooperados nessa parte de sanidade. Existem as empresas de nutrição que também fazem parceria com as cooperativas para chegar a isso, porque aí nós juntamos o tripé, sanidade, nutrição e genética para o pequeno produtor. Não é difícil, o preço não está... Antigamente fazer transferência de embrião era caro, era difícil, eram poucas pessoas que faziam. Hoje não, a técnica está na mão de todo mundo. Então a indústria está junto de vocês. O que o Reuel falou é fundamental, professor, porque o custo é o mesmo. Você vai ter uma vaca que não produz, vai te custar 1.000, a outra que vai produzir vai custar 1.000, só que uma vai te entregar X, a outra vai te entregar 5X. E outra, esse excedente tem aí o valor agregado embutido do trabalho deles, do trabalho da pesquisa, da genética, da tecnologia, mas ainda sobra muito, quer dizer, a segurança é muito maior, né? Sem sombra de dúvidas, né? Então, inclusive, né, aumentar a produtividade nem sempre aumenta a rentabilidade, porque depende de inúmeros fatores. Mas da grande maioria dos projetos, né, que todos nós conhecemos, o aumento de produtividade está associado, sim, a um aumento de rentabilidade do produtor. Então, sem sombra de dúvidas. E outro problema que a pecuária bovina tem, tanto de leite quanto de corte, é de ter um intervalo de gerações muito longo. Vamos, exemplo, avicultura, suinocultura, o melhoramento genético é extremamente rápido, porque o intervalo de gerações é bastante curto. Bovinocultura, média de intervalo, nós temos um programa de melhoramento hoje. Quando é que vai chegar a próxima geração? Quando aquela bezerra que nós produzimos tem o próximo parto. Isso demora 4 anos. Então, para imprimir um aumento de produtividade, dependendo da situação, de 3 a 5 anos, vamos colocar em média 4 anos. Então, demora muito para a próxima geração chegar. Então, nós não podemos errar. Porque se nós errarmos, nós vamos passar uma vida tentando melhorar e não vamos conseguir. É muito demorado, não tem jeito. A não ser que use essa tecnologia que nós estamos conversando aqui hoje, que é produzir embrião dos animais extremamente jovens, porque aí a próxima geração chega daqui a 1 ano e não daqui 4 anos, e assim sucessivamente. Então é o seguinte, a gente acredita muito, né? Nós temos, inclusive no Brasil, temos um espaço muito grande para evoluir ainda em produtividade de animais criados nos trópicos, né? São tecnologias ainda que já estão bem desenvolvidas, mas tem um espaço grande ainda para crescer. E isso tudo vai ser provavelmente a fronteira do conhecimento do futuro, dos estudos, para o ajustezinho fino aí para otimizar cada vez mais a produção e o retorno econômico, né? Associado sempre à produção com retorno econômico, usando tecnologia. Você tocou num ponto que também é importante. Vamos pôr uma linha aqui, porque quem está assistindo pode falar, esses malucos aí estão falando de bezerra de 4 meses. Nós temos onde melhorar com o que já temos, com a genética que tem agora, versus essa vaca comum aí, que são receptoras. Então, assim, eu posso dar esse salto quântico para chegar lá e aí absorver esse ajuste fino que vai vir daqui a 4 anos ou 13, dependendo da redução. Então, assim, a gente tem uma fala, outro dia um colega perguntou,
Mas e como é que faz o pobre nessa história? Eu achei essa pergunta fatal, né? E o pobre? Vocês estão aí falando tal. Não, isso é desculpe, é o jargão, mas é pro pobre, é pro pequeno, porque ele entra e sai, dá um salto tecnológico, como o Pietro falou. Tem que ver se isso compensa. Mas em geral vai compensar, porque ele produz leite, ele é do ramo, ele precisa só um ajuste, uma modernidade, um treinamento, que aí vem a empresa, vem a própria empresa de genética, e vem os extensionistas. Até né? porque, professor, esses produtos, por exemplo, que estão à venda no sábado, já foram citados aqui, tantas bezerras, os bezerros e os embriões, principalmente, eles já chegam carregados dessa segurança porque juntou a modernidade da genômica dentro de um processo construído 30 anos atrás, que é no caso do programa de melhoramento genético do leiteiro, né? Sem dúvidas. Então, esses animais já são fruto de um programa intensivo de melhoramento genético que foi feito. Então, veja que chegar ao ponto que chegou hoje foi muito trabalho, né? Muito trabalho na seleção para poder chegar onde está hoje. E continuar evoluindo com essas novas tecnologias. E é o que a Fazenda está fazendo. Ela trabalhou muito para chegar onde chegou hoje e está usando o que tem de mais moderno para continuar evoluindo rapidamente para chegar a ter uma fêmea GIR, né, de alto valor genético. Isso aí é tudo muito positivo. E comentando o que o Fernando falou, hoje é importante nós termos cooperativas, temos instituições que dão um apoio, né, a projetos de aumento de produtividade no leite, né? Isso já se faz, né? Já se tem projetos para pequenos produtores, onde se transferem embriões, o SEBRAE e tantos outros projetos. Tem que ter projeto de política pública, né? Porque leite, produção de leite é a alimentação da população, né? E nós temos um espaço gigantesco para crescer no Brasil. Então a gente precisaria, principalmente para o pequeno produtor, um apoio, né? Um apoio de instituições, de projetos governamentais, de políticas públicas, né? Que faça com que ele tenha acesso a essa genética de qualidade. Isso que é importante. E ele tendo acesso, como nós falamos, com semi-sexado, nascendo uma bezerra na fazenda dele, muda a vida dele completamente. Porque ele demoraria 30 anos para chegar a ter uma fêmea de alta qualidade. Aquela fêmea que nasceu na fazenda dele, na primeira geração, já é de alta qualidade. Então veja o quanto que ele ganha. Você fixa o homem no campo, você dá oportunidade para ele gerar valor, produzir mais de uma forma sustentável, certo? E permanecer na atividade. Porque muitas vezes ele não consegue esperar 30 anos para ter um animal de alta produção. Porque lembra, demora muito para melhorar geneticamente o rebanho. Isso é interessante porque bate com aquilo que é o propósito das fazendas do Baso. O senhor Evandro ressaltou isso várias vezes aqui, e para que isso seja possível, ele trabalhou na escolha dessas jovens doadoras, essas bezerras que começaram a fornecer embrião, não só para o projeto de pesquisa, mas hoje já para um projeto, né, que visa comercialmente atender essa necessidade, professor. Bezerras e novilhas que já tem 3, 4 gerações de altíssima produtividade, com qualidade, graças aos números, graças às informações que cada indivíduo desse contém. Quer dizer, é uma segurança muito grande. Precisa de um produtor, primeiro, dar um passo para frente, falar assim, ó, tô aqui, eu quero. Porque não existe mais esse fantasma, acho que para a maioria deles. Alguns conseguem um financiamento. Ontem foi contado um caso aqui que chega a cortar o coração, para não dizer assim, nossa, mas por que não foi atrás de alguém que pudesse auxiliar, né, e orientar? Conseguiu um financiamento de 60 mil, comprou as novilhas, morreram 14, quer dizer, o cara vai quase que a bancarrota, quer dizer, essa assistência que ele precisa mesmo, se ele sozinho não vai fazer nada mesmo, né? Não, é isso aí. O importante é fazer chegar a informação ao produtor do Brasil. Esses pacotes tecnológicos que já estão desenvolvidos, muitas vezes não chegam ao produtor. Por isso que a importância aí dos trabalhos do Canal do Boi, né, da tentativa de trazer a informação de uma forma clara, para a orientação, né, de tomada de decisão do produtor lá no campo, né? Às vezes ele não consegue ter acesso, né, a pacotes tecnológicos, a informação para tomada de decisão. Isso é muito comum no Brasil, né? No Brasil a gente tem às vezes uma ciência que desenvolveu muita tecnologia, mas ela ficou parada na prateleira lá das universidades e não chegou ao campo, né? Então, essa conexão entre o conhecimento, a ciência, a tecnologia e o produtor lá na frente é muito, muito importante.
O Fernando, e o mais legal é que o produtor, quando ele se interessa, e a repercussão dessa semana aqui tem sido extraordinária, e ainda vão entrar os links que vão subir todos para os canais aí das mídias sociais, para que mais gente ainda tenha acesso a essa prestação de serviços que as fazendas do Base e a VT Milk proporcionaram para nossa felicidade aqui no canal do Boi. Eu acho que mais eventos desses deveriam acontecer. Acho que uma semana acaba ficando pouco, né? Porque é tanta coisa para a gente. Eu também vejo tanta gente importante aqui, né? Está tanta gente importante aqui que acho que a gente tem que discutir um pouco mais isso, porque a gente conseguiu aprofundar um pouco de cada assunto. Eu acho que abriu os olhos de muita gente por aí, né? Eu acho que esse tempo da pandemia mostrou algumas novidades nesse campo da comunicação, sem dúvida. Aqui nós estamos usando a televisão ao vivo, tem um caminhão aqui atrás, tem toda uma logística. Nós juntamos pessoas que se dispuseram a vir aqui e contribuir, mas para os próximos também nós vamos talvez fazer esse conteúdo, que já é gravado, está pronto, num formato em que ele possa ser multiplicado por muitas vezes. Já vamos fazer isso, mas vamos fazer isso melhor ainda. E quem sabe criar essa dinâmica nova, moderna, que está precisando, né? E que seja fluida, boa, e a gente possa seguir adiante. Mas foi muito bom ver os colegas vindo aqui, motivados. Espero que sempre a gente consiga causar essa motivação. Eu queria complementar, professor, que assim, eu te falei isso ontem, eu acho que aqui está transformando como uma unidade de referência. É o que o professor Pietro falou. O que falta, às vezes, é essa tecnologia chegar onde precisa chegar. E isso, como multiplicador, é muito rápido, né? É o trabalho da extensão rural, né? A gente, como autônomo, faz muito isso, né? Tentar chegar ao nosso produtor. E o Daniel falando aí, conversando com o professor, eu me vi pensando num cliente. Eu sou autônomo, e um cliente foi um dos primeiros parceiros do BASA, comprou um dos primeiros exemplares da raça G, fez uma unidade. Hoje a gente multiplica esses indivíduos lá. Há uns 3 anos atrás, a crise do leite estava muito aguda, e ele falou comigo: eu vou parar de fazer FIV. Eu falei: não vai nada, você não consegue mais parar. Mas por que você está falando isso? Porque o dinheiro sai do meu bolso. Eu falei: você não consegue, porque você vai ser empurrado para fazer cada dia melhor. E aí entra o que você perguntou da raça G. Todo ano nós tentamos fazer animais mais produtivos, e eu não abro mão da beleza, sabe? Uma coisa que sempre me deu prazer. Fazer um animal produtivo e belo. Eu acho que a genômica vai ajudar nós muito nesse processo de pelagem, de padronização. Eu acho que é um avanço maior ainda. E aí ele falou comigo: eu vou parar. Eu falei: você não vai parar, você não consegue mais. E aí ele deu um start no negócio dele. Hoje é uma fazenda de referência em termos de produtividade, é um grupo familiar, são 4 irmãos, mais a mãe que é viúva. Lá é um exemplo que a sucessão deu certo. Eu trabalho para essa família há quase 30 anos já, e realmente, ao identificar esse exemplo, eu vejo assim com uma propriedade muito grande, que é uma propriedade, de certa forma, média propriedade, mas ele vive do negócio, e cada dia nós temos animais mais produtivos, com uma receita, com uma renda familiar bastante interessante. O leite é mais desafiador do que tudo. Se o produtor rural já é um herói, Pietro, o produtor de leite é o herói do herói, porque eu vou falar uma coisa: o que tem de exigência, o que tem de risco, de vírusinho voando, muita variável, né? Exigência é uma coisa extraordinária. Até entregar do produto final, que tem que ter gordura, tem que ter uma contagem de célula somática, tem que contar as bactérias. E é o cara que recebe, entrega o produto, trabalha sem saber quanto ele vai ganhar. Olha, esse é o pior de todos os desafios, talvez, né, professor? Todos esses desafios, né? Bom, realmente tem que deixar claro, né, que o produtor de leite realmente é um empreendedor que tem que se atentar em inúmeros detalhes, né? É muito complexo o sistema de produção de leite, né? Então realmente tem que deixar isso bem referenciado. Mas a questão da produtividade do sistema, né, como um todo, ela é muito importante ter escala, né? Escala para que ele possa sobreviver num processo e possa usar a tecnologia, né? Então o exemplo de que dificilmente um produtor que tenha baixa produção de leite por fêmea ou por propriedade, ele consegue dar um salto tecnológico, porque ele tem uma escala muito que compromete a possibilidade de investimento dele. Então, volto a dizer, é o que nós comentamos, né? É importantíssimo
a genética, a produção, a multiplicação rápida de animais de produção, para que ele consiga dar esse salto de produtividade e tenha capacidade para buscar no mercado o que tem de melhor em tecnologia para introduzir no seu sistema de produção, que é extremamente delicado, né, como você falou, né, cheio de detalhes, e ele vai sempre precisar de uma colaboração. Agora, a escala é importante para que ele consiga sobreviver no tempo, na atividade. E para o país inteiro, eu diria, porque esse déficit que você diz, um país com 1.300.000 produtores de leite, ter que importar quase 2 bilhões de litros de leite é uma coisa, não entra na minha cabeça. Você já pensou? Não tem como a gente dimensionar isso, e isso que ainda tem muito espaço para crescer. Então, um trabalho desse de multiplicação de material genético muito superior é o caminho, é o único caminho, não adianta, o medo tem que acabar e, claro, a pessoa tem que estar sempre acompanhada da ciência, mas também dessas iniciativas que tornam o negócio sempre maior. Tem que pensar sempre para frente, nunca para trás, né? Esse incentivo que você deu só desse exemplo aí é muito legal, Simeão, e isso ajuda muito a inspirar outras pessoas que têm que seguir o mesmo caminho. Deixa eu te falar que agora já são, nesta gelada manhã de sexta-feira, são 8h25 no horário de Brasília, meu caro Adriano Falezo, olha o nível de conversa que nós temos aqui durante toda a semana. E agora chegou o nosso, para completar o papado, né? Chegou talvez um dos principais, um dos mais aguardados da semana toda, que veio, né, coroar esse conteúdo que a gente proporciona aqui, graças à iniciativa do Evandro Guimarães, as Fazendas do Base e o Zé Fernando Garcia com o VT Milk, para a gente levar esse conteúdo tão rico, né, tão importante, eu diria que fundamental para que a gente possa dar sequência a essa produção fantástica. Contar e agradecer de novo o Reuel. Reuel, que semana é essa, hein? Exatamente, né? E não esquecer, né, a gente está falando aqui do GIR, né, é o gado leiteiro dos trópicos. É um gado rústico, é um gado que tem uma conversão alimentar boa. Nós estamos tendo agora os estudos de genoma de conforto, né, térmico, né? Então, nós sabemos, porque quando você vai investir num gado de alta produção, um gado holandês, a gente sabe que nós temos que ter toda uma estrutura para esse gado produzir no Brasil, por causa da parte climática, né? E o GIR não, o GIR produz leite a campo. Então nós temos que investir mesmo no gado dos trópicos, nós temos que aumentar, difundir mais essa genética aí, porque esse produtor aí não tem condição de fazer um freestall, fazer uma sala de ordenha climatizada. E o GIR não precisa disso. O GIR precisa de comida, de genética, e a genética está aí, a gente tem que multiplicar ela, né? Eu gostaria de agradecer mesmo, isso aqui foi uma semana universitária mesmo. Encontrei colegas aqui, referências, o Dr. Rodolfo, o pessoal da Embrapa, né? Foi uma semana de aprendizado, por mais que a gente está todo dia aí nos congressos desenvolvendo pesquisa, né? Mas essa troca de informação, eu acredito que quem teve a oportunidade de participar aqui, pelo menos deu aquele estalo, opa, tem a tecnologia, eu vou atrás que eu consigo utilizar ela. Ainda bem que a gente está sempre aprendendo. Se a gente soubesse tudo, não precisava nem acordar mais, né, Simeão? E a gente está aqui para isso. E quanto mais se sabe, mais tem para aprender. Isso que é muito legal. Obrigado também pela sua presença. Fica com nós aí, hein? Precisamos de você até amanhã. Nós ainda não contamos a história da lenda, né? A lenda chamada Fábrica de Brasília, que mudou, foi o divisor de água aí das Fazendas do Base. A gente vai contar essa história. Fica aí um gancho aí, um teaser para você acompanhar a nossa programação, que vai voltar às 1h, Fernando. Posso já convidar o pessoal? 1h, então, professor Pietro Baruzelli. Nós vamos contar mais uma vez com a participação dele, porque ainda tem muito para oferecer ainda nessa semana riquíssima aqui de conteúdo. A semana RIG, redução do intervalo de gerações. Eu ia falar o contrário do GIR, né? O GIR leiteiro, é isso mesmo, é só se inverter as letras da RIG. Mas a verdade é que nós estamos aqui dentro desse projeto das Fazendas do Basa com o VT Milk, levando conteúdo, e vamos fechar isso com o leilão de amanhã à noite, a partir de 8h, a equipe da Central Leilões, que aliás está à sua disposição full time. Nós vamos sair do ar agora, mas os telefones ficam à sua disposição para você mandar suas perguntas, quiser indicação de investimento para os lotes das bezerras, dos bezerros, dos embriões, que não aconteceu nada nunca na história, uma oferta nesse volume, com essa qualidade, e a gente vai ter no sábado à noite, então, a distribuição
desse material genético num leilão especial organizado pela Central Leilões. Pode abusar do pessoal lá, que os telefones continuam abertos, manda o seu WhatsApp e a turma vai interagir com você. Da Central, das Fazendas do Basa, assessoria, enfim, todo mundo está à sua disposição. Combinado? Você também, viu, Adriano? Hoje é o último dia útil, mas você não vai fazer nada aí, pega o seu helicóptero, corre aqui para Araçatuba, que dá tempo de você pegar. Hoje vai ter aqui de novo, sabe o quê? Porque ontem não deram conta de acabar. A gente tem feito aí uma degustação durante a semana, já comemos picanha 2-2. Ontem foi a nossa querida costela genômica, um espetáculo. E hoje sobrou, você vai ver. A gente pode guardar um pedacinho. Se você me prometer que pega o helicóptero e corre aqui amanhã, vai dar tempo, tá bom? Show de bola, obrigado, viu, pelo convite. Eu fico assim, extremamente chateado com essa vida difícil que você está levando ultimamente, viu, Dani? Fico preocupado com você. Mas, ó, tá nas minhas orações, viu? Pode ficar tranquilo que eu estou orando pela sua vida. Obrigado pela sua participação, obrigado aí para todo mundo. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana para todo mundo. Valeu!